Feche os olhos por um segundo. Imagine que você está dormindo. É de madrugada. O céu está limpo, sem nuvens. Em algum lugar, a centenas de quilômetros de distância, uma rampa metálica se ergue no meio do deserto. Motores hidráulicos giram lentamente. Um cilindro de aço com mais de 13 metros de comprimento aponta para o céu. Então, o fogo. Em menos de 90 segundos, esse objeto já está fora da atmosfera. Em menos de 10 minutos, ele está de volta, mergulhando em direção ao solo a uma velocidade que faz o ar ao redor virar plasma. Mach 15. 15 vezes a velocidade do som. Isso é mais rápido do que qualquer bala de fuzil. Mais rápido do que qualquer caça-jato. Mais rápido do que a maioria dos sistemas de defesa consegue calcular, rastrear e interceptar. E carregado com quase 2 toneladas de explosivos. Esse é o Khorramshahr 4, o Khaybar. E hoje você vai entender por que esse míssil não é apenas uma arma. Ele é uma declaração política, uma ameaça estratégica e talvez o maior pesadelo que o sistema de defesa de Israel já enfrentou. Para entender o Khaybar, você precisa entender Israel, porque Israel não é simplesmente um país pequeno no Oriente Médio. Israel é um experimento geopolítico único na história moderna. Um estado criado em 1948, no meio de uma região que, em sua maioria, não queria que ele existisse. No dia seguinte à declaração de independência, 5 exércitos árabes invadiram o território. Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano, todos ao mesmo tempo. A ideia era simples: destruir antes que ele pudesse se consolidar. Não funcionou. Israel sobreviveu, mas a guerra nunca terminou de verdade. Em 1967, no que ficou conhecido como o Conflito dos 6 Dias, Israel se antecipou a um ataque coordenado e destruiu a Força Aérea do Egito, da Síria e da Jordânia em menos de 3 horas. Em 3 horas? Capturou a Península do Sinai, a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e as Colinas de Golã. Em 1973, o Egito e a Síria tentaram de novo, no Dia do Perdão, o dia mais sagrado do judaísmo, quando os israelenses estavam jejuando e orando. Quase funcionou. Por pouco Israel não perdeu aquele conflito, mas no final virou o jogo. O Egito, depois de tudo isso, assinou um acordo de paz com Israel em 1979. Hoje são aliados discretos. A Jordânia fez o mesmo em 1994. Mas os outros, Irã, grupos proxies, esses nunca pararam. E é aqui que a história começa a ficar realmente séria. O Irã aprendeu uma lição importante depois de ver o que aconteceu com países que enfrentaram Israel diretamente. A lição foi: não enfrente diretamente. Em vez disso, o Irã construiu ao longo de décadas uma rede de grupos armados ao redor de Israel, o que militares e analistas chamam de eixo da resistência, ou mais tecnicamente, de proxies, no Líbano, e a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, grupos armados no Iraque e na Síria. Cada um desses grupos recebe financiamento, treinamento e, mais importante, armamento do Irã. E que tipo de armamento? Mísseis. Milhares deles. Foguetes e mísseis apontados para Israel. Grupos na Faixa de Gaza, antes do conflito de outubro de 2023, tinha dezenas de milhares de projéteis. Os Houthis têm mísseis balísticos capazes de cruzar a Península Arábica inteira. Israel, portanto, não enfrenta apenas o Irã. Israel enfrenta o Irã multiplicado por 4 ou 5 frentes simultâneas. E foi diante dessa realidade que Israel investiu algo que poucos países no mundo ousariam gastar: bilhões de dólares em defesa aérea multicamadas. Quando você fala em defesa aérea israelense, a primeira coisa que vem à mente é o Domo de Ferro, o Iron Dome. E é justo. O Iron Dome é uma das histórias de sucesso mais impressionantes da engenharia militar moderna. Desenvolvido por Israel com apoio financeiro dos Estados Unidos, o sistema entrou em operação em 2011. Desde então, interceptou milhares de foguetes disparados da Faixa de Gaza e do Líbano, com uma taxa de sucesso anunciada acima de 90% em algumas operações. O sistema funciona assim: radares detectam o lançamento de um projétil.
calculam sua trajetória em frações de segundo e determinam se ele vai atingir uma área habitada ou crítica. Se vai, um míssil interceptor é lançado automaticamente para destruí-lo no ar. Parece mágico, e em certo sentido é, mas tem um problema fundamental. O Iron Dome foi projetado para ameaças específicas: foguetes Katyusha, foguetes Qassam, projéteis de morteiro, mísseis de curto alcance, com ogivas relativamente leves. Esses são os alvos para os quais ele foi construído. O K-Bar não é nenhum desses. O K-Bar é uma categoria completamente diferente. É um míssil balístico de médio alcance, pesado, rápido e projetado para ser difícil de interceptar. Para entender a diferença, pense assim: o Iron Dome é como um guarda-chuva. Funciona muito bem contra a chuva. Mas se vier uma pedra de granizo do tamanho de um punho caindo a 400 metros por segundo, o guarda-chuva não vai ajudar muito. Agora vamos falar do protagonista. O Khorramshahr 4, batizado de K-Bar em referência a uma batalha histórica do Islã, é a mais recente e mais avançada versão da família de mísseis Khorramshahr do Irã. Vamos aos números frios. Alcance: até 2.000 quilômetros. Ogiva: entre 1.500 e 2.000 quilos. Velocidade estimada: Mach 8 a Mach 15, dependendo da fase do voo. Plataforma de lançamento: móvel, caminhões especializados. Cada um desses números conta uma história. O alcance: ninguém está fora do raio, 2.000 quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, a distância de Teherã, capital do Irã, até Tel Aviv, capital de Israel, é de aproximadamente 1.600 quilômetros em linha reta. Isso significa que o K-Bar pode ser lançado do território iraniano, sem precisar de bases avançadas, sem precisar de aliados, sem precisar de proxies, diretamente do Irã, direto para Israel. Mas não para por aí. Com 2.000 quilômetros de alcance, o K-Bar também coloca em risco bases militares dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, infraestrutura estratégica na Arábia Saudita, portos e aeroportos em países aliados do Ocidente, instalações da OTAN na Turquia. Isso transforma o K-Bar não apenas em uma ameaça regional, mas em uma peça central no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. A ogiva é onde o K-Bar realmente se destaca e aterroriza. A maioria dos mísseis balísticos de médio alcance carrega ogivas entre 500 e 700 quilos. Isso já é devastador. Um míssil com 600 quilos de explosivos pode destruir um prédio de 10 andares, criar uma cratera de dezenas de metros de diâmetro, matar centenas de pessoas. O K-Bar carrega quase o triplo disso, entre 1.500 e 2.000 quilos de explosivos de alta performance. Para visualizar, isso é equivalente ao peso de um carro popular cheio de explosivos, atingindo o alvo a velocidade hipersônica. Um único impacto poderia destruir completamente um hangar de aeronaves, deixando uma base aérea inoperante. Cratera em uma pista de pouso de tal dimensão que exigiria semanas de reparo. Destruir depósitos de combustível e provocar incêndios secundários devastadores. Atingir centros de comando enterrados a vários metros de profundidade. Eliminar sistemas de radar e defesa aérea avançados. Em termos estratégicos militares, um único K-Bar bem colocado pode mudar o equilíbrio de uma batalha. Vamos ser claros, Israel não depende apenas do Iron Dome. O sistema de defesa aérea israelense é, na verdade, uma arquitetura de múltiplas camadas, cada uma projetada para interceptar ameaças diferentes em diferentes altitudes e velocidades. A pirâmide de defesa israelense Iron Dome, camada mais baixa. Projéteis de curto alcance, foguetes, morteiros. Altitude baixa, resposta rápida. David Sling, camada intermediária. Mísseis de cruzeiro, projéteis de médio alcance. Desenvolvido em conjunto com os Estados Unidos, entrou em serviço em 2017. Arrow 2, camada superior. Mísseis balísticos de médio e longo alcance. Interceptação dentro da atmosfera. Arrow 3, a camada mais alta de todas. Interceptação exoatmosférica, fora da atmosfera terrestre, no espaço, projetado especificamente para ameaças como o K-Bar.
O Arrow 3 é a resposta tecnológica de Israel ao problema dos mísseis balísticos rápidos e pesados. Ele é capaz de rastrear o míssil ainda na fase de subida, quando ele acabou de sair da atmosfera, calcular sua trajetória e lançar um interceptor que colide com o projétil no espaço, antes que ele sequer comece a descer. E tem uma vantagem enorme em interceptar lá em cima. Se a ogiva explodir no espaço, os destroços se dispersam. O risco de danos no solo é drasticamente reduzido. Os problemas que ninguém quer admitir. Mas então, Israel está completamente seguro? Não é bem assim. E aqui é onde a análise fica honesta. Problema 1. A velocidade terminal. Mesmo que o Arrow 3 falhe na interceptação exoatmosférica, por qualquer razão, o K-bar estará descendo a Mach 8. O Arrow 2 teria uma janela de intercepção extremamente estreita, frações de segundo. O cálculo de trajetória precisa ser perfeito. Problema 2. Saturação do sistema. Nenhum sistema de defesa no mundo foi projetado para defender contra dezenas ou centenas de mísseis pesados simultaneamente. Ou seja, vamos ser sinceros, esse míssil tem uma real capacidade de sim causar grandes estragos. E isso é preocupante. Imagine 150 desses mísseis contra uma capital. Isso seria assustador. E você, acredita que a defesa de Israel conseguiria parar um ataque com múltiplos K-bar ao mesmo tempo? Comenta aqui embaixo. Esse é o tipo de debate que vale a pena ter. Até o próximo vídeo.